que eu faria se tivesse 20 anos? Gente, olha só, eu pensei muito nesse título porque tem muitos jovens, até adolescente, eu acho muito graça porque eu fico super feliz, gente. 16 anos, 14 anos, mais 16, 18, 20, 21, a galera mais jovens ali, tem muitas pessoas jovens vendo meu vídeo, né? Eles gostam de ver meu vídeo. É muito interessante isso, tá? E aí eles ficam perguntando, Haroldo, o que eu faço? Isso, aquilo. Eles conversam muito comigo ali no comentário. Me diz aqui, aí embaixo, eu vou começar te perguntando tua idade. Tá certo. Se não quiser falar a tua idade correta, me diz assim, tem abaixo de 30 anos? Abaixo de 35? É uma pessoa jovem? Se você quiser colocar a tua idade, não tem problema nenhum. Só diz de onde você é e coloca a tua idade ali, só para eu te conhecer melhor. Tá certo? Mas vamos lá, vamos desenvolver o título. Se eu tivesse 20 anos ali, o que eu faria? Vocês sabem da minha história, né? Vocês, meus seguidores, sabem. Você que é novata aqui no meu perfil, provavelmente não conhece minha história. Aqui no YouTube mesmo eu tenho um vídeo ali, os primeiros vídeos, eu conto minha história, tá? E tem outros perfis, nas outras plataformas ali, que você conhece, e se quiser me seguir lá também, eu tenho vários conteúdos interessantes todos os dias, tá certo? Quando eu comecei muito jovem, ali com meus 14, 15 anos, eu mergulhei de cabeça nos livros, nos estudos, buscando me capacitar, tá? E fui missionário no Rio de Janeiro, meus seguidores sabem que eu fui morar no Rio de Janeiro por 2 anos, passei um tempo em São Paulo. Quando eu volto, com 19 anos, eu queria ser milionário, gente. Eu queria me tornar uma pessoa rica. Por que eu queria me tornar uma pessoa rica financeiramente? Porque eu tinha equilíbrio na minha vida em geral, basicamente. Eu fui uma criança muito pobre, tá? Criado em casa de parente, de irmão, de tio. E quando eu cresci mais um pouquinho, 10, 12 anos em diante, já morei só com meu irmão menor. Fui bem assim, ó. Tive que me virar na vida, tá? Tive uma infância bem difícil, tá? Não reclamo porque ressignifiquei todos aqueles traumas, todas aquelas situações que eu passei, ressignifiquei na minha vida completamente. Entendi meu posicionamento do meu pai e da minha mãe. Minha mãe, semi-analfabeta, mal sabia escrever o nome dela, ela tem Alzheimer, gente, vai completar agora 94 anos. E meu pai, pequeno comerciante, caminhoneiro, e eles tiveram que ir embora para o interior e deixar a gente na cidade para poder estudar. Eles pensavam nisso, né? Nessa nossa capacitação de estudar, né? De ter que ter um curso, sei lá. Eles pensavam dessa forma. E estava certo, né? E nisso, gente, quando eu chego dali com meus 19 anos, eu queria ser milionário, eu queria resolver aquela situação. E aonde estava? Eu não via a minha capacidade de fazer uma faculdade, tá? De passar no vestibular. Como é que eu vou passar no vestibular? Estou contando essa história para você aqui, você que é jovem, tá? A faculdade hoje, Haroldo, é importante? Eu diria o seguinte, se você for uma pessoa extremamente capacitada, sabe muito de química, de física, eu não conseguia aprender nada disso. Eu era dislexo, né? Devido àquela minha infância complexa, eu desenvolvi a dislexia trava o cérebro, as palavras, as concordâncias verbais, os pensamentos ficam complexos para um dislexo e o cérebro ele consegue organizar a mente ali de uma forma totalmente diferente de uma pessoa que não tem dislexia, tá? Então, eu não via condição de como fazer um vestibular, uma faculdade federal. Uma pessoa na minha época, em 84, 85, ali, 86, para fazer uma faculdade, ela tinha que ser muito capacitada. Quando elas passavam no vestibular, porque eram poucas vagas, raspavam até a cabeça dela. Eu já contei até no vídeo isso, tá? Teu pai e tua mãe sabe dessas histórias. Se teu pai e tua mãe passaram no vestibular, provavelmente rasparam a cabeça deles, né? Não sei se a mulher tinha isso, mas os homens tinham. Faziam uma grande festa. Mas eu vi que eu não tinha condição. E aí, emprego ali, ó, não tinha ideia de ser empregado de ninguém. Zero do zero. Nunca passou na minha mente ser um funcionário empregado. Primeiro, se eu fosse empregado era de uma empresa grande.
Aí eu também dizia, cara, que curso que eu tenho para ser funcionário de uma empresa? Então eu não vou ser. Eu tentei ainda, antes de Rio de Janeiro, com meus 15, 16 anos, tentei fazer alguns cursos. No Senai eu fiz, né? No Senai eu fiz, no Sebrae, no Senac eu fiz almoxarifado. No Senai eu tentei fazer mecânica de automóvel, torneiro mecânico. Eu abandonei aquilo, eu vi que aquilo ali não dava, gente, de forma nenhuma, né? Para mim, pesado. E eu vi, não, isso aqui não é para mim. Eu olhava aqueles garotos tudo empolgado, mas eles não tinham a minha mentalidade, porque eu lia muito, né? Eu já tinha uma abertura. E ninguém falava para mim, gente, de forma nenhuma. Ninguém me orientava, nem meu pai, não tinha um vizinho, não tinha ninguém. Era eu, Deus e os livros. E aí eu ia pensando, cara, o que eu posso fazer? Ser empresário. Eu fui para o Sebrae, fiz iniciação empresarial muito jovenzinho. Ainda até hoje tenho meus diplomas, vocês acreditam? Tudo guardadinho ali, ó. Do Senai, do Sebrae, do Senac. Tudo ali, as iniciações, os cursos que eu tentei fazer. E no Sebrae eu fiz essa iniciação empresarial. Foi muito bacana. E aí, gente, o que acontece? O que eu faria hoje? Naquele meu tempo, eu vi o ouro. Foi um arquétipo. Ouro. Aonde tem? Opa, eu vi falar em ouro no Pará. Ali já tinha passado aquela febre da Serra Pelada. E eu disse, cara, eu vou levar... A minha primeira ideia era levar mercadoria de Fortaleza, eu morar em Fortaleza, camisa, calção, levar para esses dentro dos garimpos e vender e ganhar dinheiro. Minha ideia era essa. À primeira vista foi isso que eu fiz. Levei um pouco de mercadoria, camiseta. Como eu tinha uma mente já de empreendedor, não tinha essa palavra na época, né? Mas de empresário, eu disse, todo mundo usa camiseta. Então eu vou levar camiseta. Todo mundo usa bermuda, eu vou levar bermuda. E aí eu fiz isso. Eu levei camiseta e bermuda. E aí já vendi. Cheguei em Belém, fui para Santarém, depois de Santarém eu fui para Itaituba. E lá em Itaituba, gente, eu vendi. Rapidamente, num barco, eu dormia ali naquele barco e vendia aquelas camisetas. E aí eu achei interessante as compras de ouro. Aí fiquei com um rapaz lá uns dias, ele gostou muito de mim, quando ele precisava de uma pessoa para ficar ali com ele, para sair para o almoço, então eu fiquei ali ajudando ele. Aprendi a comprar ouro e vi que dava muita grana o ouro. Tinha pouco dinheiro ali, tá? E aí, o que é que eu fiz? Dei um pulinho em Fortaleza rapidinho, trouxe mais camiseta e bermuda. E os garimpeiros, quando vinham vender ouro, eu conversava muito com eles, entrevistava os caras. Cara, e aí? Não, lá dentro do mato é tranquilo, tu pode ir lá dentro. Se tu levar um pouco de dinheiro, tu compra ouro, mercadoria, as pessoas vão te pagar o dobro daqui da cidade. Então é bem bacana para tu ganhar dinheiro. Foi onde eu peguei, cheguei em Itaituba, peguei um aviãozinho daqueles teco-teco e fui para dentro do garimpo comprar ouro. Mas hoje, se eu fosse começar ali com meus 20 anos, o que eu faria para ficar uma pessoa rica e até milionário? Haroldo, tu voltaria para o garimpo? Não. Não voltaria, Haroldo? Não. De forma nenhuma, gente, eu faria isso, tá? Eu ia me dedicar mais em criar uma habilidade, tá? Cognitiva. Eu ia me dedicar principalmente em ler livros, fazer algum curso, tá? Fazer algum curso específico, alguma área. No digital, eu ia ficar muito bom no digital, me dedicar mesmo, com força no digital. Ia para cima do digital se eu tivesse ali meus 18 anos, 19 anos ou 20 anos, me dedicar muito em leitura, no digital ia ficar fera. Por quê? Porque o digital, gente, é um canal de comunicação. O digital aqui não é um negócio, é um canal. Quando eu falo com alguém pessoalmente, o meu canal de comunicação é minha voz. Quando eu estou falando com vocês aqui no YouTube, meu canal de comunicação é a internet. Tá? Então, tem vários canais de comunicação, o telefone é um canal de comunicação, a televisão também é, para você entender. Eu ia me especializar na internet, nesse canal. Como eu me posicionaria e como é que eu entregaria meu conteúdo para o mundo? Bem, vamos lá. Eu ia, primeiro, ficar cada vez mais fera na leitura, me dedicava completamente aí nesse canal que é a internet e também me dedicaria a aprender um idioma, o inglês. Me dedicaria com força. Ali, quando eu morei no Rio de Janeiro, eu tive contato com alguns americanos e eu levava uma ficha.
onde eu aprendi o verbo to be, eu aprendia de 10 a 20 palavras todos os dias. O meu inglês ficou básico. Mas nessa idade aí, sua, eu me dedicaria com força, com força. Eu entendi isso, né? Meus filhos fizeram isso. Todos três falam fluente inglês e todos três falam. Tem um que fala fluente castelhano e está aprendendo mandarim. Então, eu me dedicaria especificamente, muita força em aprender, trabalhar na internet e aprender inglês. Haroldo, o que tu faria com isso? Eu ia ganhar uma graninha suficiente para viajar. Um pouco de dinheiro, tá? Pouco dinheiro para viajar. Começando pelo Brasil, muito pouco pelo Brasil, mas eu ia para fora do país. Isso, eu ia para a Europa. 20 anos, falando o básico do básico, para aprimorar meu inglês lá fora. Eu ia aprimorar esse inglês, ia me tornar muito fera na internet, ia morar fora. O que precisasse fazer, gente? O que precisasse fazer, eu ia fazer lá fora. Haroldo, se eu chegasse lá fora, tivesse um restaurante que precisasse lavar os pratos, sim, eu ia lavar os pratos. Isso. O dono da Wizard, aquele cara que é bilionário, né? Carlos Wizard, ele conta ali no início da vida dele. Ele lavou muito prato em restaurante, fazia faculdade, lavava prato. A esposa dele já era casada também, ele fazia muita coisa desse tipo, né? Eu ia me dedicar nisso. Eu ia fazer dinheiro. E lá fora, eu ia me posicionar cada vez mais forte dentro da internet. Crescer lá fora na internet. Aprimorar o inglês, trabalhar na internet, ler continuamente muito. Haroldo, mas isso não é muito solitário? É aí que está o dinheiro. É aí que está a riqueza. Cada vez mais que tu pudesse fazer isso, rodar, teu inglês melhorar, não ia morar em comunidade de brasileiro de forma nenhuma, tá? Ia me afastar basicamente dos brasileiros. Se eu tivesse um ou dois amigos brasileiros, era muito se eu estivesse lá fora. Eu ia ter uma comunidade de pessoas estrangeiras mesmo, principalmente que falassem inglês, para eu poder me aprimorar. Haroldo, tu namoraria uma pessoa que falasse inglês? É chave, eu ia ter cuidado para não engravidar ela lá fora, né? Mas tem uma menina bacana ali que falasse inglês, eu ia fazer, me conectar com ela. Ou um amigo mesmo, homem, que eu pudesse me conectar, que fosse um americano, sei lá, qualquer um inglês, qualquer um que falasse inglês, eu me conectar com força com ele. Porque o meu inglês ia aprimorar muito rápido, muito fácil ali, né? Então, o que eu faria se eu tivesse 20 anos, gente, era basicamente isso. Eu ia me capacitar com a leitura. Por que, Haroldo, com a leitura? Porque a leitura, ela expande teu cérebro. Qualquer coisa que tu lê, Haroldo, eu leio um livro, mas não consigo me lembrar do... Não importa, 0 do 0. A leitura, gente, é como se você fosse para uma academia. Tu vai para uma academia ali, treinar com força, ó, pá, 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 pá. Teus músculos crescem com força. Quando tu lê um livro, a tua mente expande, ou seja, novos caminhos neurais. Eu gosto de ler romance. Lê romance. Eu gosto de ler motivação. Lê motivação. É o que tu gostar aí, tá? Lê com força, porque cada palavra daquela que entra no teu cérebro e cada conteúdo que entra daquilo no teu cérebro vai expandindo o teu cérebro, tá certo? E isso faz com que tu se torne uma pessoa incrível. Haroldo, eu poderia também me dedicar em ler sobre internet, sobre inteligência. Maravilhoso! Pode pegar, ler artigo, ler PDF e se dedicar cada vez mais em fazer isso, tá certo? Então, as 3 coisas aqui que eu faria se eu tivesse 20 anos, me dedicava muito profundamente à leitura, me dedicava em aprender o inglês com força e aprendia também ali a internet, muita sobre a internet, me posicionar e caía fora do Brasil e ia viver uma vida incrível. É isso. Se eu tivesse 20 anos, faria isso, gente. Conhecia esse mundão, me preparava. Se você gostou desse vídeo, veja só, já deixa o teu like aqui. Se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve aqui, gente. Se inscreva aqui no canal. Vamos fazer uma comunidade forte de pessoas inteligentes, de pessoas prósperas, pessoas ricas. É disso que eu falo, de riqueza, tá certo? Compartilha com aquele teu amigo, com aquela tua amiga que está com 16, 17 anos, está perdido. Compartilha com eles. Olha, isso aqui, foca nisso aqui, tá bom? Fica a dica.